Meus prezados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui de Aracaju, capital do estado de Sergipe, pastor Valdo Santorinho, mais uma reflexão à luz da palavra de Deus para nós. Amados, eu gostaria nessa ocasião, pela graça de Deus, conversar um pouco com você, já que a nossa área de ministração, família é um patrimônio que Deus tem nos concedido. Quando Deus disse ao homem, que deixará o homem, pai e a mãe, se uniciar, a uma mulher e ambos serão uma só carne, espírito, alma e corpo, para viver até que a morte os separe. Este é o propósito, este é o princípio da palavra de Deus, que quando nós praticamos, torna-se um valor imensurável. Juntos, construir uma nova vida, ter filhos, construir um novo lar, porque naturalmente nossos pais, ou melhor dizendo, nossos avós já foram, os nossos pais, alguns como os meus já foram, e nós continuamos a vida até que Jesus arrebate a sua igreja ou cada um de nós seja levado no tempo de Deus. E para isso Deus determinou que o homem unisse a uma mulher e ambos fossem uma só carne, vivendo juntos, compartilhando alegrias, tristezas, problemas, dificuldades que todos nós as temos. E porque temos que estar com Deus ligado, com a sua palavra, com oração e horizontalmente unidos uns com os outros. Minha família, meu patrimônio. Notadamente, irmãos queridos, queremos conversar aqui um pouco com você. Talvez você discorde, é natural discordar de alguma coisa. Há um texto na palavra de Deus, quando Paulo escreve ao apóstolo, ao jovem pastor Timóteo, dando algumas instruções como conduzir a igreja. Paulo edificava a igreja, Paulo fundava igrejas e Timóteo estava lá cuidando. E no capítulo 5 de Timóteo, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções ao jovem pastor Timóteo, é natural, como acerca de cuidar do seu rebanho. E no capítulo 5, versículo 1, ele fala de os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Deveres dos pastores, o rebanho. Aí fala das viúvas, no versículo 3, fala das viúvas. E continua instruindo a cada classe que compõe na terra a família de Cristo. E no versículo 8 do capítulo 5 de 2 Timóteo, ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, zelo, principalmente ou especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé. Queridos, é com tristeza que eu venho a convosco a meditar sobre esse texto. É muito angustiante ver uma pessoa, servo de Deus ou serva de Deus, principalmente se é um ministro do Evangelho, uma missionária, ou um diácono, não importa a função hierárquica, importa se você está à frente de obra, importa se você faz a obra, importa se você ama missões e faz missões, importa se você quer ver almas se rendendo aos pés de Cristo, importa que você cumpra a sua missão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa se é pastor, se é apóstolo, se é bispo, se é diácono, se é presbítero, nós todos somos servos de Deus. E o que nós temos visto com tristeza é inversão de valores. Primeiro é Deus. Deus criou todas as coisas, criou o homem, eu e você, a sua imagem e semelhança do pó da terra. Desse homem, Deus tirou Eva, sua companheira, começou aí.
e foi a primeira família a se instalar no Jardim do Éden, Adão e Eva. Veja a sequência, né? Primeiro Deus criou os céus e a terra, o mundo e tudo que nele há. Depois criou a família, marido e mulher. Sabemos a história que Adão mais Eva teve Abel e Caim. E o Caim matou Abel. E aí era para esses dois, Adão e Eva, primeiro casal da terra, cuidar de suas famílias, cuidar dos seus, viver uma vida, o propósito de Deus inicial era este. No entanto, nós sabemos todo o conteúdo da história, eu não vou aqui entrar no mérito, nos méritos da história. E esse casal viveu, desobedeceu. Mas o que nós vemos nos dias atuais é pessoas, servos de Deus, que invertem os valores, se preocupa demasiadamente com a obra de Deus. Olha, primeiro Deus, buscai o reino de Deus. Deus. Segundo, qual é a base depois de Deus? É a sua família, a minha família. É no recanto sacrossanto do meu lar, o homem com a mulher com o homem, filhos com os pais, pais com os filhos. Todo conteúdo familiar, é aí que nós somos a realidade de cada dia. É aí que nós recebemos o lenitivo horizontal, vertical, não que vem de Deus, horizontal, de compartilhar com a sua esposa, com o seu esposo, com filhos com o pai, compartilhar os problemas, dificuldades, um orar pelo outro, um compreender o outro, um ajudar o outro. Cuidar da sua família. Mas o que dá tristeza é ver pessoas que dão prioridade, por exemplo, aí o campo missionário, vai ao campo missionário, mas em detrimento, abandona a sua família. Não é a Bíblia diz que o homem é o cabeça da família. A Bíblia diz que o homem é o provedor do lar. Não é só botar comida dentro de casa, não é só pagar água, pagar luz, comprar o gás de cozinha, dar remédio, levar ao médico, mas é cuidar dos seus, hein? Cuidar dos seus, porque é a responsabilidade de um pai, provedor, de uma mãe cuidar dos seus filhos, não deixar os seus filhos a mercê, deixar seus filhos de qualquer maneira, porque tem que ir para a igreja, vá para a igreja, vá para o círculo de oração, vá para o culto, vá para o evangelismo, mas primeiro, em nome de Jesus, deixa a nossa casa, deixa a vossa casa arrumada, seus filhos cuidados, seus filhos dentro de sua casa guardados, seus filhos alimentados, seus filhos vestidos, seus filhos cuidados, seus filhos amparados, seus filhos aconselhados, sua família em ordem. Não deixar os problemas de casa em último plano. Quantas vezes as pessoas se preocupam demasiadamente, me perdoe, eu sou pastor também, vivenciando esses anos de evangelho, deixar as suas obrigações de casa, que são imprescindíveis. Há coisas que se pode deixar, há coisas sim que pode deixar, mas há coisas primordial. Você não pode deixar, sair de sua casa, não deixar a comida, não deixar o feijão cozinhado, não deixar o arroz pronto, não deixar a carne pronta para seu esposo, para seus filhos, a roupa passada, a casa arrumada, a casa lavada, a casa pronta. Deus se agrada disso. Então, se alguém não cuida dos seus, não é só botar comida lá, toma aqui a feira, toma aqui o feijão, o arroz, o que for. Não, mas é cuidar, zelar, se preocupar. A sua esposa se está bem de saúde, se precisa ir ao médico, se está precisando de um exame, se está precisando de uma roupa, se o filho está precisando de um calçado, se o filho está doente, como é que o filho está na escola, como é que está na vizinhança, como é que está o seu pai, como é que está a sua mãe velha, como é que estão seus irmãos, as suas irmãs. É triste ver uma pessoa, um servo de Deus, principalmente às vezes pastor, dar prioridade a outras coisas
Por exemplo, ao campo missionário. Vá para o campo missionário, mas cuide da sua família, zele pela sua família, não abandone a sua família, não despreze a sua mãe doente, seu pai enfermo, que carece dos seus cuidados. Você, como filho, como filha, tem a obrigação de cuidar do teu pai, da tua mãe velha, idosa, até que a morte os leve. É nossa obrigação. Será que nós estamos vivendo um evangelho de insensibilidade? Um evangelho apenas de formalidade? Não, eu tenho que me arrumar, eu tenho que... Vá, se arrume para ir para o culto, toma um banho, vá arrumar direitinho, mas primeiro deixa a casa em ordem. Primeiro deixa seu pai velho cuidado, a sua mãe velha cuidada. Deixa a sua esposa cuidado, seus filhos cuidado, seu marido cuidado. Que isso agrada a Deus? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, não zelar, não amar, não ter empatia, já falei aqui sobre empatia, deixar a mercê, isso dói no coração, isso é triste. Às vezes tem uma irmã velha que não tem marido, viúva, uma pessoa que tem dificuldade de caminhar, dificuldade de se locomover, e tem um irmão que às vezes tem um carro que pode transportar a sua irmã, seu pai, a sua mãe, o seu irmão que está doente, está enfermo. Se ele não pode dirigir, não manda alguém, toma o carro e vá lá. É triste ver uma coisa dessa. É triste, para mim isso é uma angústia ver uma coisa dessa. Você se deparar com uma pessoa, eu tenho uma irmã velha, doente, por exemplo, graças a Deus a minha não está, não mora aqui em Sergipe. E eu tendo um carro na porta, tendo um motorista que eu posso mandar levar lá, conduza minha irmã ali a tal lugar, aquilo outro, cuide dela, enquanto é vida. Senão você terá remorso, porque não cuidou dos seus, cuidou demasiadamente, em inversão de valores, cuidou demasiadamente da obra. Tem que cuidar, mas primeiro cuida da tua família, que isso é agradável a Deus.